Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Dia de São Francisco de Assis tem bênção de animais na Igreja dos Capuchinhos. Lei Municipal cria o Dia da Literatura de Cordel, uma homenagem aos cordelistas que, através das histórias com poesias, encantam o Brasil. E na última reportagem da série sobre a Constituição de 88, especialistas comentam se há necessidade da Carta Magna do país ser modernizada. Eu acho que não deve haver uma nova Assembleia Constituinte para a gente fazer uma nova Constituição. Não saia daí, a gente volta já. Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Você já se sentiu intimidado ou foi hostilizado na internet? Se informe sobre o cyberbullying com as nossas convidadas. Cláudia Maria Ribeiro, psicóloga, a promotora de justiça Rosana Cipriano e Thaisa Ferreira, assistente social, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre as comemorações do dia de São Francisco de Assis na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca. Muitos fiéis levaram cachorros, gatos e passarinhos para receber a bênção. Patrono da ecologia, São Francisco de Assis é também o santo protetor dos animais. Todo ano é assim, os fiéis trazem os seus animais à Basílica de São Sebastião dos Capuchinhos para receber a tradicional bênção de São Francisco de Assis. A atividade faz parte do calendário da Semana Franciscana. A bênção dos animais faz parte deste dia, que São Francisco tinha um grande respeito e amor a toda criatura, pois toda criatura para ele faz parte da grande criação de Deus. Por isso que ele chama o irmão fogo, a irmã lua, o irmão lobo, ou seja, um respeito enorme pela natureza. Celebrar São Francisco hoje, para nós é uma grande alegria, porque lembramos daquele que foi a nossa inspiração, a quem nós nos propomos seguir, o exemplo de Francisco de Assis. Não faltam histórias de superação. Uma delas é do passarinho Zezinho. Ele chegou, o Zezinho, numa noite de tempestade, há 2 meses atrás. Quando eu acordei, ele estava na varanda todo molhado e piando. Aí peguei ele, enxuguei, alimentei e Zezinho está aí até hoje. A advogada Cristiane Link não abre mão de trazer as cachorrinhas Mel e Nina para receber a bênção do santo. É um momento único onde eles podem compartilhar conosco esse momento tão importante de receber a bênção, né? De fazer presente. Eu acho que é importante a gente ter uma religião, acreditar em Deus. E principalmente, já que São Francisco é o padroeiro dos animais, é importante trazer elas, né? A Rio TV Câmara recebeu nesta quinta-feira a visita de estudantes do curso de jornalismo da UFRJ. Os alunos de jornalismo político da Escola de Comunicação da UFRJ foram recebidos pelo diretor-geral da Rio TV Câmara, Hélio Araújo. Eles conheceram a redação da emissora e tiveram uma breve explicação de como a TV do Legislativo Carioca funciona. A gente aqui é uma emissora de TV legislativa, né? A gente está aqui dentro da Câmara. A gente é um pouco diferente das TVs, vamos ditas, comerciais. A gente tem tentado fazer um trabalho aqui até, vamos chamar, não é igualando, mas enfim, a gente, se vocês assistirem um pouco da nossa programação, vocês vão ver, mas isso aí é matéria de cidade, matéria, enfim, utilidade pública, várias coisas que não especificamente só o legislativo. O diretor lembrou aos alunos que a Rio TV Câmara completou 15 anos no ar, com uma nova programação e investimentos em novos equipamentos. Os estudantes também conheceram as instalações da emissora, as ilhas de edição, o controle mestre, setor responsável pela exibição de toda a programação, a sala de direção e gravação dos programas e o estúdio onde são gravados o telejornal Câmara Rio Notícias e os programas de entrevistas e debates. Depois assistiram um pouco do conteúdo da programação que vai ao ar todos os dias. Você pode assistir e compartilhar o nosso conteúdo de várias maneiras. Na televisão, no canal 12 da NET, em horários determinados. Na internet, no site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, basta ir em Rio TV Câmara. Depois de conhecerem a Rio TV Câmara, os alunos da UFRJ visitaram a Câmara Municipal. Passaram pela sala de vereadores e visitaram o plenário, onde os projetos de lei são apresentados e votados.
Uma lei aprovada na Câmara do Rio estabelece o dia 19 de novembro como o Dia Municipal da Literatura de Cordel. O projeto é uma homenagem aos cordelistas. Recentemente, a literatura de cordel foi declarada Patrimônio Imaterial do Brasil. Um estilo que, mesmo com toda a tecnologia, não perde a essência. O desleixo com a história, a memória, a educação colocam em xeque ou em jogo o conceito de nação e a nossa cidadania atirada no valão. O cordel atravessa gerações e chega aos dias de hoje mais atual do que nunca e até meio que repaginado. Uma história acompanhada por este mineiro desde a infância. Assim que ele chegou no Rio, a paixão pela literatura de cordel ganhou força quando passou a frequentar a Feira de São Cristóvão. Eu fui alfabetizado pelo meu pai, que não sabia ler, porque eu lia todos os romances que os nordestinos traziam nos caminhões pau de arara, passando por Governador Valadares, e eles traziam na bagagem o cordel de encantamento, que meu pai adorava escutar, e de tanto ler para ele repetidas vezes, às vezes o mesmo folheto, eu decorava os folhetos e a rima ficou ululando, ficou pipocando na minha mente, de tanto que eu ler cordel, e me apaixonei por essa arte. São histórias contadas em versos e poemas publicados nestes tipos de folhetos simples e estilogravuras. A literatura de cordel surgiu no século XVI na Europa e alcançou maior divulgação no Nordeste brasileiro. Chegou aqui no início da colonização e teve origem na maneira em que os folhetos eram vendidos em Portugal, pendurados em cordões, chamados cordéis. No Rio de Janeiro, a literatura de cordel ganhou um dia para comemoração, 19 de novembro, por uma lei aprovada na Câmara do Rio e foi transformada em Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil pelo IPHAN. São novos tempos que podem ser sentidos com a tecnologia. Esta gráfica imprime 1000 exemplares por mês de autores de cordel, que apostaram em uma mudança que está virando tendência. Há um tempo atrás eles usavam muito, né? Você tinha que fazer chapa, tem que fazer fotolito, essas coisas, é um negócio bem mais artesanal. Hoje em dia, com a tecnologia, realmente, a gente diagrama no computador e tudo mais e já imprime direto nas máquinas, né? O que dá a variedade de você escolher um outro tipo de capa, colorida, né? De outro formato, outra gramatura de papel, né? Um negócio mais diferente, né? Mais diversificado. O pedido foi feito ao IPHAN há 10 anos pela Academia Brasileira de Cordel. Aqui estão 13 mil títulos, que confirmam o cordel como elemento de resistência da nossa cultura. 300 publicações são de autoria de Gonçalo, incansável na divulgação da literatura de cordel. A recente conquista inspirou ainda mais este poeta e escritor. Com o nosso lindo cordel, tendo o reconhecimento competente do IPHAN como histórico documento, nos abre horizontes novos, levando a todos os povos a luz do nosso talento. Hoje a academia serve de referência para dezenas de integrantes do país. Gente que ama o cordel agora comemora o título de Patrimônio Imaterial Cultural. O que prova de maneira absolutamente incontestável de que a academia, a literatura de cordel, teve todo o cuidado do mundo de aproveitar todos os avanços em seu benefício, tornar esses avanços aliados e não inimigos. E você vai ver depois do intervalo. Será que a atual Constituição brasileira precisa ser modernizada? Especialistas comentam a questão. As reformas que eventualmente precisam ser feitas não precisam de um novo texto constitucional. Acompanhe as discussões e votações que acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal. Assista na Rio TV Câmara. Segurança nunca é demais quando se trata do seu voto. A urna eletrônica possui mais de 30 camadas de segurança, não está ligada à internet e garante o sigilo das suas escolhas como eleitor. Tudo isso para que você vote com segurança. Justiça Eleitoral. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade.
Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. E chegou a hora da gente falar sobre assuntos ligados à maternidade. É o Olhar de Mãe. Olá, está começando o Olhar de Mãe, um programa que vai falar de assuntos ligados à maternidade de uma forma muito especial. Quando nasce um filho, nasce também uma mãe, mas a gente não pode esquecer que antes de ser mãe, somos mulheres. É fácil falar, né? Mas sabemos que na prática não é tão simples assim. A Roberta Agnese, mãe do Dante, de 2 aninhos, está passando por esse momento, vai dividir a experiência dela conosco. Muito obrigada pela sua presença, Berta. Obrigada. Eu queria saber como é que foram as primeiras semanas com o Dante. Como é que ficou você em relação à sua nova condição de mãe e tendo que conciliar com o fato de ser mulher também? É assim, começa um pouco assustador, né? Primeiro, é lindo, é maravilhoso, é o maior amor do mundo, mas você não está preparado, por mais que você nasça mulher, você nunca está preparada para enfrentar todas aquelas novidades que vem um filho, né? Não dorme, chorar o tempo inteiro, fralda, e aí você tem que se cuidar, você se olha no espelho e você vê um caco humano e ao mesmo tempo você quer cuidar daquilo e não tem tempo para conseguir cuidar daquilo. Uma hora você para e se olha no espelho e fala assim, cara, cadê eu, né? Cadê eu, mulher? Onde eu fui parar? Me transformei em apenas mãe. E foi assim por um bom tempo, não foi só a primeira semana, não. Em relação ao marido também, ele fica um pouco sem atenção, porque é muito difícil, né? A gente dá atenção total que um recém-nascido precisa e também dá atenção pro marido. Fica. O marido fica um pouco sem atenção. No meu caso, meu marido foi super compreensivo e ele assumiu o papel de pai parceiro, que ajuda em tudo. Então, eu acho que a gente dividiu muito bem a função pai e mãe de verdade, entendeu? Uhum. A gente se dedicou muito pros primeiros meses e dedica até hoje, mas nessa fase que a gente tem que abrir mão da sua função mulher e ele um pouco da função homem, deixar de encontrar com os amigos e voltar para casa mais cedo para ajudar, sair do trabalho antes para ajudar, ele fez muito isso. Então eu tive a sorte essa parceria de ter a parceria. E quando você sentiu que já era hora de você voltar a trabalhar e deixar ele mais independente? Vem um clique, assim? Como é que é? Não, começa a vir um desespero, né? Começa a vir aquela angústia, aquela vontade, meu Deus, eu não aguento mais. A rotina, apesar de muito prazerosa, é muito cansativa. E aí começa a bater um desespero. Falei, gente, preciso fazer. Dá vontade até de você arrumar um emprego, marcar pontos para sair de casa um pouco. Mas quando ele fez 1 ano, eu combinei que ele ia para uma creche. Aí eu mesma fiquei com peninha, achando ele muito pequenininho ainda para ir para a creche. Aí eu adiei por mais 6 meses. Mas a partir de 1 ano eu já comecei a pegar uns trabalhos de decoração de festa, que é com que eu trabalho. E eu pegava de acordo com a minha vontade, com a necessidade dele, entendeu? Uhum. Consegui, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de fazer isso. Eu não sei como é que as mães que trabalham em empregos fixos conseguem lidar com abrir mão do deixar o filho em casa ou numa creche para marcar ponto e ter hora para entrar e hora para sair. Hoje eu vejo que você é super vaidosa, né? Se cuida, vai cabeleireiro e tal. Uhum. Quando é que isso começou a voltar assim para o normal, sua rotina normal de mulher? Quando ele voltou para a creche. Creche é tipo uma libertação, né? Um divisor de águas. Eu até tentei antes fazer um pilates, uma coisa assim, mas era tudo muito corrido. Você tinha que ir para... Como eu não tinha babá, eu tenho uma funcionária de casa que quebrava um galho de ficar com ele um tempo. Então era tudo muito corrido, aí não fica com qualidade o que você está fazendo. Então agora, como eu sei que ele tem um determinado número de X de horas, que ele está ali, bem cuidado, bem assistido, e evoluindo, né, no aprendizado dele, você fica mais tranquila, né? Eu consigo hoje acordar, deixo ele na creche, minha rotina é essa, deixo ele na creche, vou para academia. Uhum. Fico feliz lá na academia, 2 horas malhando, sem pensar que eu tenho que correr para casa, consigo me organizar com meus horários de reunião de cliente, sem pensar que eu tenho que voltar correndo para casa. Então a creche realmente ajuda muito a você voltar a se sentir mulher. Qual o conselho que você dá para as mulheres que estão começando agora nessa jornada, acabaram de ter filho? É muito difícil, porque ao mesmo tempo que você está em casa, as pessoas entendem que você estando em casa, você está com tempo disponível.
E não é, né? Na verdade é o contrário. Você nasce, você vira mulher, mãe, dona de casa, esposa, então você acumula funções. Eu acho que o conselho é tentar fazer tudo com a maior leveza possível. E lembrando sempre que o seu bem-estar vai refletir no bem-estar do seu filho, do seu marido, da entidade familiar como um todo. Então, você conseguindo cuidar de você, achando um tempinho para se valorizar como pessoa, eu acho que flui muito bem para todo o resto acontecer de forma gostosa, sabe? E é normal ter aquele momento de desespero também, né? De você querer gritar, pelo amor de Deus, eu aguento mais, isso é normal, todo né? dia. Todo dia, mas você tem que sair rápido dele também, dá um desespero, dá uma sacolejada e pronto. Volta sorrindo, tranquilo, acabou, passou e segue feliz. Muito obrigada, Roberta. Muita saúde para você, para sua família. Que vocês continuem assim, super harmoniosos. Que venham outros, né? Quem sabe? Não? Tá bom, um só tá bom. Por enquanto ainda não dá para pensar, Muito né? obrigada por ter me convidado, adorei participar. Que bom, tomara que tenha ajudado as mães que estão começando aí nessa nova fase da vida, né? Obrigada. E o Olhar de Mãe fica por aqui. Até a próxima. 30 anos depois de ser promulgada, será que a Constituição brasileira ainda contempla as necessidades da sociedade? Na quarta e última reportagem da série sobre os 30 anos da Constituição de 88, especialistas respondem se a Carta Magna do país precisa ser modernizada. Sabe aquele ditado popular que diz que 30 anos não são 30 dias? Pois então, nessas 3 décadas, o país passou por uma verdadeira transformação judiciária e legislativa. Nesse momento em que a gente comemora a Constituição de 88, me parece fundamental lembrar isso, né? Que ela não foi, pela primeira vez na história brasileira, uma Constituição, digamos, elaborada apenas pela elite. Ela teve realmente uma participação importante da sociedade. A Constituição tem 250 artigos. Nesses 30 anos, ela já foi emendada mais de 100 vezes. 106 para ser bem específico. Mas a pergunta central é, será que ela atende às necessidades da sociedade? Um dos direitos expressos na Constituição é a igualdade entre homens e mulheres, uma grande inovação para a época. Voltando ao tempo, os movimentos feministas tiveram participação importante na elaboração do texto constitucional. Em 86, apenas 26 mulheres foram eleitas para a Câmara dos Deputados. O Rio de Janeiro, juntamente com o Amazonas e São Paulo, foram os estados que mais elegeram, 3 cada um. Um dos avanços pós-Constituição é a Lei Maria da Penha, que acabou de completar 12 anos. Ela foi criada para proteger as mulheres da violência física e verbal. A gente sabe que o índice de violência contra a mulher é muito alto no Brasil e a lei traz aí todo um arcabouço de proteção, né? É quase um estatuto da mulher, né? De assistência, prevenção à violência e também a punição dos casos, principalmente decorrentes ali daquela violência familiar que ocorre entre 4 paredes, que quase não tem testemunhas. Então é uma lei que veio dar proteção, que veio dar voz a essa mulher que sofria calada a violência, que não tinha para quem denunciar e não sabia como. Hoje as mulheres têm aí como buscar a delegacia de atendimento à mulher, tem juizados especializados, que são órgãos da justiça especializados no tema violência doméstica. Outro avanço da Constituição foi a implantação de políticas voltadas para a pessoa com deficiência. O cão-guia, o assento, a fila preferencial, o lugar reservado nos espaços culturais são apenas alguns exemplos. O importante é fazer com que essas leis sejam cumpridas. A política pública ela existe. O que falta muitas das vezes é o gestor público executar essa política pública. Por quê? Tanto a nível estadual quanto a nível municipal e nível federal, diversas leis foram criadas a partir da construção da Constituição de 88. Então ela é um norte e ela tem esse nome de Constituição Cidadã porque ela era muito avançada para a época em que ela foi criada. Então, por conta disso, ela ganhou o nome de Constituição Cidadã. Mas a gente ainda tem dificuldade hoje de executar essa Constituição para que ela realmente seja uma Constituição cidadã. Apesar de todos os avanços, o país ainda sente os efeitos de um período de mais de 20 anos governados pelo regime militar. Nós temos no Brasil talvez um dos grandes
um dos grandes passivos deixados por essa transição, uma fragilidade muito grande do poder civil em relação aos militares. Os militares brasileiros ainda se veem como alguma coisa de muito especial e mesmo os presidentes civis que vieram com o fim da ditadura militar não conseguiram se afirmar em sua autoridade civil em relação aos militares. Mas será que a Constituição de 88 precisa se modernizar para atender às demandas dos nossos dias? É uma Constituição pródica em benesses, pródica em direitos. E uma Constituição pobre em deveres, pobre em mecanismos de responsabilização. Se nós pretendemos viver em república, república é o regime da plena responsabilização. Voltando à primeira pergunta, todos somos iguais perante a lei? Deveríamos ser. A Constituição deveria garantir um tratamento célere para que todos fossem tratados da mesma forma perante a lei, seja para beneficiar, seja para punir. Quando você tem um sistema constitucionalmente assegurado, lento, arcaico, você cria o direito fundamental a roubar e não ser preso, que é o que a gente vê muito hoje. Isso gera uma sensação de impunidade, que gera uma insatisfação social, que cria a instabilidade política que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que não deve haver uma nova Assembleia Constituinte para a gente fazer uma nova Constituição. As reformas que eventualmente precisam ser feitas não precisam de um novo texto constitucional, elas podem ser feitas fazendo os aperfeiçoamentos, seja uma reforma da Previdência, seja uma reforma tributária, seja uma reforma política. Ou seja, é possível fazer emendas constitucionais que você possa alterar pontos da Constituição e assim você possa avançar. Após 30 anos da promulgação da Constituição de 88, a 7ª da nossa história, está comprovado que o país, para se tornar uma nação com condições iguais para todos, precisa de democracia, respeito e cidadania. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.